Olá, boa noite. Estou te esperando para mais uma live para a gente conversar um pouco e discutir sobre mindset para se livrar da doença e voltar a ter alegria de viver. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem está aqui comigo online. Vou dar uma olhadinha aqui na página. Boa noite, Argino. Boa noite, Kathleen. Tudo bem? Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar sobre mindset para a gente voltar a ter a alegria de viver e se livrar das doenças. Eu vou falar especificamente da depressão, como eu superei a depressão e a síndrome do pânico, mas também tem outras doenças, né, mentais, e a gente tem dificuldade para aceitar isso, além das outras doenças físicas que podem nos atingir, e a gente pode usar o mindset para reverter essa situação. Meu nome é Ana Chudo, para quem não me conhece. Eu agradeço o Portal MIA por disponibilizar esse espaço, lembrando que o Portal MIA completa 10 anos este ano, uma década de serviços prestados à comunidade. Bom, antes de eu começar a falar sobre mindset, e enquanto as pessoas vão chegando, eu fiquei muito triste porque eu recebi um telefonema, agora há pouco, de um amigo meu que é pai de um adolescente que mora aqui em Haiti, e ele me contou, ele me confirmou aquilo que a gente já suspeitava, porque o Portal MIA hoje recebeu 3 mensagens de brasileiros dizendo que houve um atropelamento de uma pessoa por um trem na cidade de Anjo, e no mesmo local onde morreu uma menina também brasileira, não tem muito tempo, uma jovem adolescente, e foi um rapaz de 19 anos que morava no Tiril Dante. Eu fiquei muito triste porque foi suicídio mesmo, pelo que o pai dessa pessoa me relatou, pelo que o pai me relatou, inclusive porque esse jovem que se suicidou, às vezes estava, né, conversava e tal, tinha um relacionamento com o filho dele. E aí, o velório ou foi, ou está acontecendo agora, hoje, no Tiril Dante, e muito triste também é a outra notícia de suicídio, também de um rapaz jovem de 19 anos, que morava no Wakabayashi Dante, né, aqui em Haiti também. Então nós ficamos conversando quase meia hora e questionando por que esses jovens, né, nessa faixa etária, não tem 20 anos ainda, teriam cometido suicídio. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas já que eu vou falar sobre mindset, eu até gostaria de dar um recado para os familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, que quando perceberem que alguém da família ou do seu relacionamento está com depressão, ou está com síndrome do pânico, ou tem alguma outra doença psiquiátrica, ou algum problema, ou é usuário de droga, certamente quando ela vai começar a dar sinais de que ela vai cometer o suicídio. Isso não é brincadeira. E às vezes a gente subestima esses sinais, né? Até por não conhecer. Mas a gente precisa levar isso muito a sério, sabe? Porque são vidas muito jovens. Então o que eu tenho percebido é o seguinte: eu tenho ouvido muito, principalmente quando eu fazia palestras, de que os brasileiros não costumam se suicidar. Isso é um engano. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Japão está em 5º lugar no mundo, no ranking dos países que mais têm suicídios. E o Brasil está em 8º lugar, ele vem logo atrás do Japão. E tem mais um detalhe: o Brasil é o país que mais perde pessoas por suicídio na América do Sul. Então o negócio é grave, sim. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer: ah não, os brasileiros não vão fazer isso. Tá aí a prova. 2 jovens, perderam suas vidas em questão de 2 dias. Um foi ontem, né, esse caso do atropelamento de trem, e o outro foi hoje. Então, eu acho que nós todos podemos refletir
sobre essa realidade, repensar, se a gente souber que tem alguém querendo fazer isso, incentivar essa pessoa a procurar ajuda, sabe, comunicar aos familiares para que eles fiquem atentos, né? Se a pessoa é sozinha, sabe, conversar com ela, encaminhá-la para o médico, porque isso é fundamental. E eu vou contar mais uma outra coisa para você aqui. Isso é muito sério. Uma vez uma amiga minha teve um piripaque aqui na minha casa e eu tive que chamar a ambulância. E aí os paramédicos vieram, eles pediram para eu não descer, pediram para eu esperá-los aqui dentro do apartamento e ela estava passando muito mal. Ela teve uma crise. Enquanto os paramédicos não vinham, eu tentei falar com alguns hospitais psiquiátricos. Nenhum deles aceitou a minha amiga como paciente. Primeiro, porque eu não era parente dela. Ela não tem parentes aqui em Nagoya. Os paramédicos viram a reação dela e viram que ela realmente estava mal. Só que quando eles chegaram, ela simplesmente ficou bem. E daí um deles me chamou num canto e disse: esse caso não é para paramédico, nós não podemos fazer nada com ela. O que você pode fazer, e nós podemos te apoiar, é encaminhar para a polícia. Porque se você mantiver ela na sua casa e se alguma coisa acontecer, a responsabilidade vai ser sua. Então você tem que ir com ela na polícia, dizer o que aconteceu e pedir para a polícia tomar providências, inclusive no sentido de internação. Então, quando vocês perceberem, eu estou contando isso e compartilhando, foi uma coisa assim tão dolorida, lógico, principalmente para ela, né? Mas para mim também que estava de fora, de ficar assim, de mãos atadas, sem saber o que fazer. A gente tem que encaminhar essas pessoas para o hospital psiquiátrico. E eu não sabia que a gente tinha que passar pela polícia. E eu fiquei constrangida, por ela ser minha amiga, de levá-la na polícia. Então eu assumi o risco e a mantive aqui em casa. Ela dormiu aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada. No dia seguinte eu fiz ela ligar da minha frente para o psiquiatra para começar o tratamento. Porque essas pessoas precisam da ajuda de um psiquiatra. Não só elas, como também, às vezes, a família precisa do acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, para poder aprender a lidar com essa situação. Ninguém está livre disso, gente, porque vocês pensam que aqui no Japão tem um número maior de pessoas com doenças psiquiátricas, pois vocês vão cair de costas agora, porque o Japão tem 5% da população com doença psiquiátrica. O Brasil tem 15% de pessoas com depressão. Então esse número é muito sério. E na semana passada teve uma live da doutora Juliana, que é psicóloga, falando sobre esse assunto. Eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico. A primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar um psiquiatra. Não dá pra gente querer fazer tratamento sozinha. E em alguns casos a gente precisa do apoio de um psicólogo, também de um terapeuta, porque não dá para segurar essa onda sozinho. E parar com esse preconceito de que problemas de ordem emocional não são resolvidas dessa forma. São resolvidas dessa forma sim, são doença, né? Então, isso pode parecer um pouco assustador, mas é a pura verdade. E a gente tem que parar com esse tabu, com esse preconceito. Eu vou passar aqui alguns recadinhos de como é que a gente pode contornar essa situação, né? Porque a gente pode. Porque da mesma forma que a doença se instalou aqui, a gente pode tirá-la, ajudar a remover isso do nosso corpo e da nossa mente. Eu vou trazer aqui um conceito de um psiquiatra que eu gosto muito, que eu tenho bastante respeito, que ele diz assim: a pior parte da depressão é que ela estreita o campo de visão para um pequeno tubo e os doentes não conseguem enxergar as opções. Muito do objetivo de ajudar é dar às pessoas a esperança de que as coisas vão melhorar. E eu, como ex-paciente de psiquiatria, de médico psiquiatra, como uma pessoa que já teve depressão, não foi nenhuma nem duas vezes, e que já desenvolveu síndrome do pânico algumas vezes,
e eu estou livre já faz 4 anos e pouco, posso dizer que este conceito está corretíssimo. A gente fica assim, com uma visão super estreita, se fazendo de vítima, né? Porque a gente assume um papel de vítima e a gente precisa deixar desse vitimismo e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Porque normalmente a pessoa que tem depressão ou síndrome do pânico, e se ela tem um companheiro, uma companheira, tem família, ela sempre atribui a culpa às pessoas que estão em volta dela. Ai, porque meu marido não me dá atenção, porque minha esposa não me dá atenção, porque meus filhos não me dão bola. Eles não têm nada com isso. Eles, inclusive, têm muita paciência. Porque a pessoa que tem depressão, ela fica chata. Eu sei porque eu era uma chata de galocha. Eu posso dizer isso, eu reconheço. Então, como é que a gente sai desse quadro? Né? Primeiro a gente precisa saber quais são os gatilhos, mas eu não vou falar dos gatilhos agora. Né? Eu recomendaria que quem tem depressão, ou quem tem familiar, ou algum amigo, uma amiga com depressão, que peça para a pessoa conversar sobre isso com um terapeuta ou com um psiquiatra. Porque é muito importante a gente saber quais foram os gatilhos, sim. Tá bem? Mas eu vou começar falando sobre a aceitação. O grande problema, principalmente quando eu fazia palestra, e que eu percebia, é que as pessoas têm dificuldade para aceitar que tem depressão, que tem transtorno do pânico, que tem transtorno da ansiedade. Gente, não tem nada demais, é uma doença como se fosse uma gripe. Quando a gente está com gripe, a gente vai ao médico. Da mesma forma, a gente precisa procurar um psiquiatra. E os medicamentos de hoje são fantásticos, não criam dependência química, como a maioria ainda pensa que cria. Isso é um tabu. Eles não criam dependência química, mas a gente precisa de disciplina. Você vai testar se no teu organismo aquela pílulazinha que você vai tomar funciona melhor à noite ou se funciona melhor de dia. Porque tem gente que fica um pouco ansiosa se tomar à noite, não consegue dormir direito no começo. Então ela pode tomar de dia, mas daí evita de andar de carro, por exemplo, de dirigir, né? Se ela achar que fica um pouco tonta, porque para mim não dava nada. Eu tomava de manhã, ia trabalhar e nada me acontecia. Tem gente que alega que o medicamento engorda, que o medicamento provoca secura na boca, isso provoca mesmo. Mas todos os sintomas devem ser analisados junto com o psiquiatra, porque existe uma cartela de medicamentos, eles podem ser trocados, eles podem, né, de acordo com a aceitabilidade do corpo. E tem outro detalhe, aqui no Japão eles levam esses exames muito a sério. A cada 2, 3 meses eles tiram sangue da gente para poder fazer uma avaliação, ver se não está afetando o fígado, se está tudo bem com o organismo. Eles checam todos, né, os sintomas. Então não tenha vergonha de conversar sobre isso com o psiquiatra. E também, dependendo do caso, eu recomendo fazer terapia com um psicólogo. E nós temos psicólogos na comunidade brasileira, então isso não é desculpa para dizer que não tem um profissional adequado para cuidar da gente, da nossa saúde mental e psicológica, emocional aqui no Japão. Então, como eu falei, repito, o primeiro passo é a aceitação. Se é você que está com depressão, procure aceitar. Se você tem algum familiar, converse de maneira que a pessoa vá ampliando o seu campo de visão para aceitar a doença e buscar tratamento, né? Em segundo lugar, a gente precisa fazer o trabalho do autoconhecimento. Por quê? Tem vários gatilhos aí que causam a depressão, inclusive um deles é a questão da genética, né? Mas a gente pode superar isso. A física quântica, a medicina quântica já comprovou que a gente pode até mudar, né, o nosso DNA. Está aí a fitogenética para provar isso, né? A fitogenética, é isso mesmo. Então vamos lá. Aí, o terceiro passo é estudar a doença, olhar de frente para ela. Né? A gente aceita, vai procurar ajuda, mas também vai estudar. E isso eu digo para qualquer outra doença que não seja depressão. A gente precisa estudar qual é a doença. Eu, por exemplo, já tive algumas aí ao longo da minha vida.
Por exemplo, eu já tive endometriose, eu já tive ovário policístico, e se você me perguntar sobre o assunto, eu vou conseguir falar, porque eu estudei muito, né? E a gente precisa estudar, não é deixar nas mãos do médico. O médico não vai fazer milagre, quem vai fazer milagre é a gente, né? Porque nem Deus faz o milagre, a gente é que faz. Então, daí que entra o mindset, porque quando você estuda e você conhece, e você está se conhecendo, né, tá abrindo o teu interior para se ver, você vai começar a perceber que se você fizer mudanças de atitude mental, né, isso que a gente chama de mindset, se você fizer mudanças de atitude mental e tiver ações casadas com essas atitudes mentais, você vai deixar a doença ir embora. O que eu ouço muito das pessoas, eu sempre digo, não verbalize a coisa dessa forma, ai, porque minha labirintite, minha depressão, as pessoas chamam a doença para ela, sabe, minha dermatite atópica, sabe, isso não te pertence, essa doença se instalou aí, mas ela vai sair, então ela não é sua, né? Ela não é minha. Então, a primeira coisa é parar de verbalizar minha depressão, minha dermatite atópica, minha diabetes, minha pressão alta, nada disso. Estou temporariamente com pressão alta, estou temporariamente com depressão, e isso vai passar, porque você não tinha um corpo com esta doença instalada, então o corpo tende a voltar ao normal, mas você precisa criar um mindset para ajudar a fazer com que o corpo volte ao normal. Eu não estou dizendo para você que eu estou imune a doenças, não é isso, mas eu enfrento a doença. Eu encaro a doença. E é esse recado que eu quero passar. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu estudei bastante e vi que se eu mudasse o meu quadro alimentar, então eu estudei toda a minha alimentação, eu mudei a alimentação, eu tinha o sono totalmente desregrado, eu estabeleci um horário para dormir. Como é que eu fiz isso? Eu usei meu smartphone. Contei com a ajuda dele. Eu programei lá, tá na hora de dormir. Daí soava um alarme 15 minutos antes. Depois, no horário de dormir, já soava outro alarme para dizer para eu dormir. Então, a gente pode contar com a ajuda da tecnologia assim, né? E comecei a fazer o gerenciamento do estresse. Porque quase todas as doenças provêm de algum tipo de estresse. Então, eu ficava vigiando o meu dia inteiro, né? Verificava o que é que me gerava estresse, como é que eu podia gerenciar isso, como é que eu podia minimizar isso numa próxima ocasião, e ficava estudando os meus hábitos. Já falei de hábitos aí para você, né? Então, se você ainda não assistiu a live sobre hábitos, pode procurar lá que você vai encontrar. Eu fiz mudança de estilo de vida, mudei completamente meu estilo de vida, porque se eu quero mudar, eu tenho que mudar meu estilo de vida, isso é inevitável. Eu joguei fora alguns paradigmas e criei outros novos. Eu fiz uma busca por resultados eficientes e eficazes, e também aprendi a lidar com a minha insegurança, porque quando nós temos uma doença instalada aqui dentro, nós temos que aprender a lidar com os nossos medos e inseguranças. Isso é fundamental. Então, eu vou agora dar uma esmiuçada em tudo isso para você entender como é que funciona esse novo estilo de vida. Bom, a primeira coisa é a disciplina. Eu era uma pessoa extremamente indisciplinada. Então, eu gostava de beber, bebida alcoólica, né? Parei de beber, porque bebida alcoólica não combina com medicamento antidepressivo, medicamento para síndrome do pânico ou medicamento para controlar a ansiedade. Então, eu parei completamente. Hoje eu tomo meu vinhozinho de vez em quando, porque eu já não estou mais medicada, né? Estou livre dos medicamentos. Mas quando eu estava medicada,
eu abri mão. Não bebia nada. E não fazia concessão. Ah, hoje é sábado, hoje é sexta-feira, eu vou beber com os meus amigos. Não. Sabe por quê? Um dia que você deixa de consumir o medicamento, você inicia todo o ciclo de novo. Então, não a bebida alcoólica, né? Aliás, é muito perigoso quem toma medicamento antidepressivo e ingere bebida alcoólica e também faz uso de outras drogas ilícitas, né? Porque a bebida alcoólica é uma droga lícita. As drogas ilícitas, essa combinação também é muito perigosa. Então eu recomendo fortemente, deixe de beber e deixe de usar drogas ilícitas. Tomar o medicamento na hora certa. Então depois que você fez lá, né, verificou se é melhor tomar de noite ou se é melhor tomar de manhã, você estabeleça um horário. Se é 7h30 da manhã, todo dia às 7h30 você vai tomar o medicamento. Vai viajar? Leva o medicamento, né? Eu também contei com a ajuda do celular. Eu programava lá o alarmezinho, né, para me lembrar que eu tenho que tomar o medicamento. Eu também fazia um diário. Eu anotava tudo o que eu achava de bom e de ruim, o que eu precisava melhorar, e também porque quando eu ia ao psiquiatra, eu já levava meu caderninho para dizer para ele como é que tinha sido aquele período, né, de 15 dias. No começo era uma semana e depois a minha visita era a cada 15 dias. Então eu já levava meu caderninho e dizia para ele, olha, durante esses 15 dias, 70% deles eu passei bem, em alguns dias eu tive uma recaída ou não tive, e contava para ele. Então fazer anotação no diário ou numa agenda é uma coisa muito importante, porque você passa a se observar e analisar se está dando resultado aquele medicamento que você está tomando e se as atitudes que você implementou no seu dia a dia estão te ajudando, né? E outra coisa, jamais interromper a ingestão de medicamento por conta própria. Eu conheço muita gente que para de tomar por conta própria. Não faça isso, porque o medicamento tem que ser interrompido gradativamente. Quem vai sinalizar isso e quem vai dar essa ordem é o psiquiatra e não a gente, tá bom? E é lógico que se houver um quadro se você tiver um quadro evolutivo, logo você vai deixar de tomar os medicamentos, né? Agora eu vou passar um recadinho aqui para as famílias, para que elas saibam como lidar com o familiar que convive com a depressão ou com alguma doença mental. Jamais diga, não faça isso, não faça aquilo, não censure de forma agressiva, tá bom? Por quê? Porque a pessoa tende a ficar irritada, vai causar uma irritação. Outra coisa que deixa o paciente com alguma doença mental irritado é dizer, você é forte, você vai sair dessa, né? Então o que o familiar tem que fazer? Quando perceber que a pessoa está com vontade de conversar, ou mesmo quando ela não está, porque há crises de mau humor e as crises de instabilidade emocional, procurar fazer alguma coisa que agrade essa pessoa, mas não ficar paparicando toda hora, sabe? E quando essa pessoa quiser vir conversar, pratique o rapport. O que é o rapport? Concorde com ela. Ah, entendi. Você está sentindo assim, assim, assado. Eu entendo. Procura aceitar o que ela está falando sem julgamento, né? Porque eu não sabia que o julgamento era tão nocivo. E eu ouvia muito, puxa, você sempre foi tão forte, você sempre foi tão alegre, né? Nossa, você está muito chata. E esse tipo de coisa deixa a gente ainda mais para baixo, né? Então, isso não é só eu que estou falando não, viu? Isso aqui é baseado em pesquisa, recomendação dos psiquiatras, né? Então você aceite, seja amável, demonstre compreensão, mas seja firme. Olha, eu acho que é melhor você ir tomar um banho agora. Seja firme na hora de falar as coisas, tá bom? Fique de olho no comportamento do familiar ou do amigo, né? Teve um caso de suicídio lá em Toyota
e eu fiquei sabendo através de pessoas muito próximas, que ela sinalizou várias vezes que ela queria ir no home center comprar corda para se suicidar, sabe? E normalmente essas pessoas, elas dão pistas. Então, tem que ficar atento ao comportamento, sabe? Quando ela quer ficar muito tempo sozinha, observe, não deixe a pessoa ficar em quarto escuro, elimine, por exemplo, vídeos que deixam a pessoa ainda mais depressiva, né? Procura alugar ou então no Netflix escolher filmes assim de comédia, sabe? Procura levar a pessoa para sair, para passear, para caminhar, né? Para ir na natureza, ficar em contato com a natureza, para olhar para cima. Só o fato de olhar para o céu, quando a gente faz esse olhar para cima, você está dando um comando para o cérebro que está tudo bem. Você pode reparar que quando a pessoa ganha um prêmio, que quando ela é elogiada, ela sempre olha para cima. Isso, sabe? Isso é um sinal natural e o cérebro reconhece esse ato. Então procura levar a pessoa para ela olhar para cima, porque não sei se você já reparou, mas quem tem síndrome do pânico, quem tem depressão, está sempre olhando para baixo. A postura é sempre assim, olhando para baixo. Desculpa, tive que dar molhar um pouquinho aqui, porque eu falo demais, né? Não permita que a pessoa tome bebida alcoólica. Eu vou dar dicas de alimentação aqui, né? Porque eu tive que mudar minha alimentação. Então procure colocar alimentos que vão trazer um pouco de bem-estar por causa da serotonina, né? Fique de olho no grau de irritabilidade e de irritação da pessoa que convive com você. A pessoa que fica muito irritada é sinal de que ela os sintomas estão se agravando, né? Muito choro, muita irritação, nada tá bom, isso significa que a coisa não tá boa, não. E muita gente, você conversa com os familiares das pessoas que se suicidaram, nas vésperas do suicídio, elas apresentaram esse sintoma de muito choro, muita irritabilidade, num nível muito alto. Então, por favor, fica atento. Era esse recado que eu tenho, são esses recadinhos que eu tinha para passar para os familiares. Agora, outra coisa, normalmente a pessoa depressiva adora vestir preto, cinza, marrom, sabe, essas cores escuras. E também tem gente que até chega a botar cortina preta em casa. Nada disso. Pessoa com depressão tem que colocar colorido na roupa e foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu usava muito preto, troquei tudo por roupa colorida, sabe? Fiquei em constante vigília no meu pensamento, substituindo os pensamentos negativos por pensamentos positivos, sempre fazendo mind shift, né? Essa troca. Então agora eu vou falar aqui também, cuidado, você vai perceber que a pessoa está com depressão, você que é familiar ou amigo, ou companheiro ou companheira, que a pessoa se lamenta muito, reclama muito, né? Ela fala das faltas de escolha na vida dela, ela não tem sonhos, né? E ela tem um papel de vitimista. Então, o meu recado para quem tem depressão, síndrome do pânico e outras doenças, e qualquer outra doença, inclusive as físicas, que saia do papel de vitimismo, porque você não pode se sentir vítima disso, sabe? E você tem que pensar, eu tenho 100% de responsabilidade sobre a minha vida e eu vou sair dessa, eu já estou saindo, eu vou fazer de tudo e eu faço de tudo para sair dessa situação para uma melhor. Sabe, quando a gente muda essa atitude mental, as coisas começam a melhorar. Porque a pessoa doente, seja lá qual doença que ela tenha, ela se torna chata se ela ela se sente vítima da situação. Ninguém aguenta. É horrível. Porque tinha dia que nem eu me aguentava. Tá bom? Então, uma coisa que me ajudou muito foi eu ler um livro de um neurocientista japonês, que muito simples é o que ele recomenda,
que é dar 1 passo por segundo e caminhar por meia hora sem parar, ininterruptamente, olhando para o céu, olhando para cima. Gente, isso é revigorante demais, né? E daí eu já falei dos hábitos, né? O tempo que leva para se instalar um hábito novo. Faça disso um hábito, recomende isso, incentive a pessoa que está com depressão a sair para caminhar. Compra um pet, porque os cachorros, os gatos, o coelhinho, nem que seja um ursinho de pelúcia, também vai ajudar muito. Ter amigos, né? Sorrir bastante, porque a risada espanta mesmo. Os antigos já diziam isso, e isso é muito certo. A prática do perdão, porque quem tem alguma doença tem mania de achar que, porque eu tenho aquele DNA, herdei isso, porque né, o marido é chato, a esposa é chata, nada disso, sabe? Não tem que botar a culpa em ninguém, né? Tem que se responsabilizar e achar que tudo está dentro de você, tudo nasceu de dentro de você e não de fora, né? E viver o presente, cada momento da vida presente. Então aqui eu vou passar dicas de alimentação para melhorar a serotonina, né? Aumentar aí a produção de serotonina e noradrenalina. Uma coisa que eu faço até hoje, eu não abandonei esse hábito, é de colocar uma colher de cúrcuma, que em japonês chama-se de tamerico, que é aquele, ou o kon, né? É um pozinho amarelo, dourado. Eu coloco uma colher todos os dias para cozinhar meu arroz. Por quê? A cúrcuma ajuda a produzir serotonina. E isso é muito importante. Então, como eu quero continuar tendo alegria na minha vida, eu uso cúrcuma no arroz. Se eu não uso no arroz, eu uso no frango, por exemplo, né? Que fica uma delícia e eu recomendo fortemente. É um pozinho que não falta na minha cozinha. Outra coisa, eu como muito salmão e peixe de pele azul. Quais são os peixes de pele azul? Sardinha, sama, que agora é época, né? Que começa a época de sama, e atum. Você pode consumir esses peixes aqui e também o salmão, né? Cuidado com o salmão de cativeiro, que não tem o ômega não, viu? Que vai ajudar a produzir. Nesse caso, eu recomendo suplementar ômega 3 e ômega 6. Eu suplemento com ômega 3 extraído do camarãozinho minúsculo chamado krill. Então, você pode procurar pelo ômega 3 do krill, de krill oil, né? Do camarãozinho krill. Escreve-se K-R-I-L-L. Repetindo, K-R-I-L-L. Krill oil, ok? Daí, outros alimentos podem tomar nota, porque esses alimentos são super importantes. A gente precisa de selênio. Se você não tem como obter castanha do Pará, eu compro no iHerb, que é a castanha do Pará que entra do Brasil via Estados Unidos, e eu compro aqui. O selênio é encontrado tanto no ovo quanto na castanha do Pará. Eu como uma castanha do Pará por dia. Não precisa comer mais que isso não, tá bom? Já falei tem mais um peixe aí, o sabá. Sabá, que em português é cavala. Tem ômega 3 também. E ômega 6. O triptofano, ele é encontrado em carnes, peixes, ovos, queijo, banana, feijão. Olha, feijão eu consumo alternadamente com grão de bico e lentilha, que são alimentos maravilhosos, viu? Ervilha, abacate, couve-flor. Esse tal do triptofano ajuda a produzir serotonina e também tem no peito de peru. Então, quando você for em algum supermercado ou alguma loja de atacado aí que você encontre peito de peru, pode comprar, porque é muito bom. Agora, o que são os flavonoides? São antioxidantes que ajudam a liberar serotonina no organismo. Um deles
está presente no cacau. Então você pode comprar o chocolate de cacau 90% e comer, né? Eu consumo um outro flavonoide que se chama resveratrol, que é extraído das folhas de uva, né? E lógico, tem no vinho também, mas eu prefiro já tomar 2 cápsulas de resveratrol por dia. Também compro lá no iHerb. Daí outros alimentos que contêm zinco, cálcio, magnésio, vitamina C e do complexo B. Eu não tomo leite, mas para quem gosta de leite pode tomar leite, né? E seus derivados, que são, por exemplo, o iogurte, os queijos. Semente de abóbora, semente de girassol, aveia. Eu não consumo aveia, a não ser que ela seja sem glúten, né? Mas eu recomendo aqui porque tem gente que não tem disposição ao glúten, então pode comer. E daí tem algumas frutas que tem tudo isso que eu falei, que são abacaxi, laranja, cereja, a banana eu já falei, tangerina, né? Limão, verduras de folhas escuras, como couve, por exemplo, espinafre, brócolis, as leguminosas, que são feijão, grão de bico, ervilha e lentilha. Aliás, a combinação do feijão, lentilha ou grão de bico com arroz gera uma proteína maravilhosa. Então, a minha recomendação é que você inclua uma dessas leguminosas na sua alimentação, junto com o arroz, de preferência integral. Por quê? O arroz integral tem vitaminas do complexo B, tem fibras e ele é muito mais saudável do que o arroz branco. Além de tudo, você vai mastigá-lo mais, você vai comer menos, né? E vai te fazer muito bem, porque o nosso intestino precisa funcionar bem. E aí eu recomendo. Por que o intestino precisa funcionar bem? Porque ele é o nosso segundo cérebro. Ele ajuda a nos dar felicidade, sabia? Então, para que o intestino funcione bem, você precisa consumir bacilos de boa qualidade, né? Para manter a flora intestinal funcionando direito, porque nós temos lá muitas bactérias, muitas, mais do que talvez as células do intestino. E um dos alimentos que eu recomendo é o kimuchi, né? Que é aquela iguaria coreana de cor vermelha. Se você não gosta de alimento ardido, você pode comprar kimuchi sem pimenta. Você pode comprar o kimuchi tanto de acelga quanto de nabo, né? Eu gosto muito da acelga porque tem bastante fibras. E é um alimento que eu consumo todos os dias. Você também pode comer iogurte, se você não tem disposição à lactose. Bom, se bem que a lactose já some do iogurte, né? Por causa dos bacilos. E, então, mantenha a flora intestinal em dia, consumindo bastante fibras. Este é um detalhe mega importante, viu? Aí, você pode comer a banana antes de dormir, porque ela vai te ajudar a estimular o sono. Como é que você vai comer essa banana? Você tanto pode lavar a banana e dar uma cozida nela, uma pré-cozida em água fervente, ou então você pode colocar, eu não gosto de usar forno de micro-ondas, mas quem não se importa, coloca lá por um minutinho, alguns segundos, viu? Não precisa nem ser um minuto, no forno de micro-ondas para dar uma assada na banana. Assim ela libera mais as propriedades dela e que ajudam a ter um sono melhor. Eu gosto de fazer a banana assada na frigideira. Só assim, eu coloco só uma gotinha de azeite de óleo extra virgem, de óleo de coco. E daí eu dou uma refogada na banana, coloco canela em pó, que ajuda a manter o organismo quente, e consumo essa banana antes de dormir. É uma delícia. Você pode fazer, inclusive, uma panquequinha de banana, que uma das pessoas que compareceu na minha palestra me ensinou. É muito fácil. Olha, você vai quebrar um ovo na tigela inteiro, você vai cortar a banana, vai amassar e bater junto com esse ovo. Eu costumo colocar uma colher de fubá, uma colher rasa de fubá, ou uma colher rasa de polvilho, doce ou azedo, tanto faz. Mistura bem, coloca na frigideira,
né, já vira uma panquequinha muito gostosa e você pode consumir essa panqueca sem glúten, né? No meu caso, sem glúten, por isso que eu uso o fubá ou o polvilho antes de dormir, com um chazinho, por exemplo, pode ser um chá de lótus. Se você for num restaurante vietnamita, compre chá de lótus, ele ajuda a dormir também. Ou com um chazinho verde, ou com chá da sua preferência, né? Antes de dormir. Então, você pode introduzir todos esses alimentos, eles vão ajudar a gente a ter mais alegria, a produzir serotonina. E outra coisa é caminhar ao ar livre, né? Ou então perto das cachoeiras, porque elas emitem bastante íon negativo. E eles fazem muito bem para o nosso corpo, né? Agora, a caminhada tem que ser feita todos os dias, gente. Só o fato de caminhar, olhar para cima, apreciar o céu, as nuvens, os pássaros, as árvores, isso já faz um bem tremendo. Outra coisa, né, como eu falei, é levar uma vida mais disciplinada. E incluir músicas agradáveis, né, no seu dia a dia. Por exemplo, New Age, música clássica, de preferência Rachmaninoff, Vivaldi, Bach, Beethoven, Brahms, né? Ouvir jazz, tango, eu adoro Astor Piazzolla, por exemplo, bossa nova, assistir concertos, né? Ir para shows. Ou então, se você não quiser fazer isso, assiste no YouTube mesmo, mas procure músicas de qualidade que alimentem a sua alma. Isso é muito importante. A prática da meditação, independente da religião, fazer preces e orações, praticar o perdão e a compaixão, desenvolver o amor próprio. Inclusive, a psicóloga Carla Amaral vai fazer uma live essa semana para falar sobre a autoestima. Então, é muito bem-vindo exatamente nessa semana que a gente está abordando esse assunto. Procurar ouvir a voz interior, porque nós temos essa intuição que sempre nos dá dicas e a gente faz de conta que não ouve, não é? E buscar a paz interior. E aí eu vou deixar aqui uma frase que eu prego em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras e não canso de falar dela. Vigie seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Vigie suas palavras, elas se transformam em ações. Compreenda suas ações, elas se transformam em hábitos. Estude seus hábitos, eles moldam seu caráter e o seu destino. Se você quiser, eu vou repetir. Vigie seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Escolha suas palavras, elas se transformam em ações. Compreenda suas ações, elas se transformam em hábitos. Estude seus hábitos, eles moldam o seu caráter e eles serão o seu destino. Essas palavras sábias são de um filósofo alemão que eu não sei se vou pronunciar corretamente. O nome dele é Wigner Landparken. Não sei se está correto isso, tá bom? Então, o que eu posso deixar aqui de recado final, antes de encerrar essa live, é que a gente precisa ter coragem. Coragem, olha a palavra que eu tô citando aqui. Coragem para ser a gente mesma. Por que eu estou falando isso? A gente se molda porque o companheiro quer que a gente faça isso, porque a gente pensa que a felicidade está no companheiro, na companheira. A gente se molda porque o pai ou a mãe quer que a gente faça assim ou assado. E a nossa vida tem que estar sob o nosso controle, exclusivamente, e não do outro. O outro, que eu digo aqui, que são o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, a esposa, o noivo, né, o marido
ou os filhos, eles serão felizes por nos ver felizes, mas não somos nós que vamos proporcionar felicidade para alguém. E tampouco vamos encontrar felicidade por causa do outro. A felicidade tem que estar dentro de nós. Eu ouço muitas pessoas que vêm conversar comigo e me dizem assim: eu estou com ele porque ele me faz feliz. Não, ele não te faz feliz. Quem te faz feliz é você mesma ou você mesmo, não é o outro. O outro nos complementa. Seja o pai, seja a mãe, são nosso suporte. Nós temos que ter gratidão por eles, porque eles nos deram a vida, nos deram a educação. Nós temos que ter gratidão pelo companheiro ou pela companheira, pelo marido, pela esposa, porque um ajuda o outro, existe amor, existe companheirismo e existe respeito. Mas não é porque ele ou ela nos faz feliz. A felicidade está aqui dentro. E para isso a gente precisa ter coragem para olhar aqui dentro e perceber o que é que eu quero, quem eu sou, do que eu gosto, o que é que me faz feliz, como vou fazer para ser feliz. Porque está tudo aqui dentro, não está nada lá fora. E é este o recadinho, então, que eu tinha para passar, para compartilhar hoje com você. E estou muito feliz porque 88 pessoas me aguentaram aqui por esses minutos longos. Muitíssimo grata, e agora eu estou aberta às perguntas, às sugestões, aos comentários. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Eu vou dar uma olhada aqui na página para ver aqui o que é que nós temos de comentários. Podem fazer as perguntas que eu estou aqui prontinha para responder o que eu puder responder, é claro, né? Obrigada, Kathleen. Beijo para você. Cleiton, beijo, que saudade. Sônia, um abraço para você. Lani, um beijo. Maria, beijo, beijo. Ai, gente, que bom estar aqui com você. Alessandro, beijo para você. Selminha, um beijo aí para você e para Marina em Portugal, né? Pro Adilson, um abraço. Camila, um beijo para você. Karen, linda, a Karen tá aqui. Um beijo, Karen. A Karen é uma aluna tão dedicada, adoro essa menina. Lenita, um beijo para você. Sônia, obrigada, beijo. Lenita, já falei. Olha, gente, que delícia estar aqui com você. Se você gostou dessa live, se você acha que vai ser útil para alguém que está passando, né, que tem um familiar com problema, um amigo com problema, compartilha, por favor. Vai ser muito bom, né, que as pessoas saibam como lidar com isso. Ô, Jorge, um beijo para você, viu? Tirou um tempinho aí durante seu atendimento para me assistir. Obrigada. Clarice, beijo. Cristina, beijo para você. Cris, beijinho. Como você curou da síndrome do pânico? Lenita está me perguntando. Com essas atitudes, disciplina, olhando para dentro, né, buscando equilíbrio e pensando que essa doença não me pertence, que ela se instalou temporariamente aqui e que ela não me pertence. Então eu restabeleci algumas coisas aqui dentro através dessas atitudes e dessa mudança de mindset. O Cleiton está falando sobre a oxitocina. Que legal! Toda mamãe, né? Ela gera oxitocina no momento do parto, na hora que está amamentando, mas a gente também pode. A gente gera a oxitocina com beijo, com ato sexual, com cachorro que a gente gosta. Então, gente, a oxitocina é o hormônio do amor. Mas vamos fazer uma live sobre isso que é muito legal. Obrigada, Cleiton, pela sugestão. Gostaria de possuir... Deixa eu ver, a Yoshia está falando aqui. Ai, gente, está passando tão rápido.
Ai, gente, tá passando tão rápido que eu não consegui. Ah, a Cristina tá falando que né, passaram pelo furacão Irma agora, né? E que o pânico tomou conta dela. Cristina, você tem que ver se é um pânico temporário ou se você realmente desenvolveu um gatilho que tenha disparado a síndrome do pânico. Nesse caso, eu recomendo você procurar um psiquiatra, iniciar o tratamento, mas também fazer essas mudanças que eu dei aqui, as dicas, que eu tenho certeza que você vai se curar. Mas a vigília existe, viu? Até comentei com a Kathleen, que é psicóloga esses dias, que eu fico em constante vigília, sabe? Porque pode ser que volte a síndrome do pânico, pode ser que volte a depressão. Mas eu tomo todas essas atitudes para que essas doenças não voltem mais, né? Ô Jorge, muito obrigada por suas palavras, viu? Um abraço para você. Tá bom, Cristina? Espero que eu tenha respondido seus comentários. Deixa eu ver aqui que o Júnior do portal, que é o sócio do Portal Mia, está me ajudando aqui na live, gentilmente, e está me mandando as perguntinhas. Deixa eu dar uma olhada aqui. José Luiz da Silva, um abraço para você, viu? A Lenita está falando que a filha dela de 13 anos teve síndrome do pânico. Lenita, então encaminha sua filha para fazer tratamento, que ela pode se livrar, né? E procura descobrir qual foi o gatilho que gerou isso, tá bom? Ah, e como se diz psiquiatra em japonês? Seishin-in-ka. Seishin-ka. Seishin-ka. Lenita, eu não sei se a tua filha é bilíngue. Se ela fala português, tem vários psicólogos aqui na comunidade e eu acho que você poderia procurar a ajuda de um psicólogo, tá bom? Se ela fala japonês, que ela vai fazer terapia também, terapia com um psiquiatra e com o psicólogo, né? Normalmente dentro da clínica psiquiátrica tem psicólogos, né? Eu acho muito importante fazer esse acompanhamento, ok? Zezé Mesquita, um beijo para você, obrigada. Deus faz milagres, Zezé, quando a gente ajuda, porque se a gente não ajudar, Deus não opera não, viu? A gente tem que ter muita fé e acreditar que o milagre vai acontecer. Não adianta rezar por rezar sem estar conectado, né? Mas claro que Deus opera milagres sim, desde que a gente queira. A Silvana fez uma colocação aqui. Às vezes o médico fala para tomar o remédio 2 ou 3 vezes. Mas somos nós que temos que ver quantas vezes a gente toma. Eu, particularmente, decidi tomar uma vez só no dia e estou bem. Já tomei mais do que isso e passei mal. Isso, mas explica isso para o seu médico, né? Porque senão ele vai ficar te dando envelopes e você vai ficar com medicamento em excesso. Eu acho muito importante a gente tomar a dosagem que se dê bem, como você falou, né? Que bom que você descobriu isso. E vai tomando a dosagem correta. Tem uma pessoa aqui que falou que não é depressiva, é estressada. Gerenciar o estresse requer bastante conhecimento, né? Autoconhecimento, inclusive. Eu já fui uma pessoa estressadíssima. Tenho alguns amigos que estão aqui na live que me conheceram antigamente e eles sabem o quanto eu já fui estressada. A psicóloga Juliana, um beijo, Juliana, obrigada, viu? Aliás, gente, se você não assistiu a live da doutora Juliana essa semana sobre suicídio, eu recomendo assistir. Foi muito bacana. Silvia Matsuda, um beijo para você. Que bom que você gosta de cúrcuma. Clarice, um beijo para você. Que Deus te abençoe também. Amém.
Elza, bom dia para você no Brasil, um beijo grande. Que bom, Maria de Lourdes, que as minhas lives tenham sido úteis para você. Fico muito feliz. Yoshi, que bom, um beijo para você, viu? A Cristina está perguntando como que os japoneses se comportam com tanta calma diante dos desastres da natureza. Os japoneses são um povo muito disciplinado, eu admiro essa disciplina do povo, né? E o outro detalhe, Cristina, que nós, assim como você, acho que você está nos Estados Unidos, vocês devem receber muitos treinamentos, né? E nós aqui no Japão recebemos treinamentos constantemente nos bairros, nas cidades. O governo se preocupa muito com isso. Os governos das três esferas, municipal, provincial, aqui no caso é província, e nacional. E fora isso, a mídia fica o dia inteiro transmitindo e fazendo campanha de prevenção. Então isso nos dá uma certa serenidade para encarar, por exemplo, a vinda de um tufão, né? Porque a gente já sabe com 2, 3 dias de antecedência que tipo de estragos ele vai fazer, como que a gente tem que se prevenir, comprando alimentos, né? Fazendo melhorias em volta da casa. É lógico que nada tão grave tenha assolado o Japão em relação a ciclone, como foi esse caso aí, não é? Que realmente levou casas e levou carros e as pessoas ficaram sem moradia. Foi uma coisa horrível aí, né? Mas a gente procura se prevenir. Agora, diante do terremoto, apesar dos japoneses tentarem manter a calma, é uma coisa muito dolorida. Eu já pude presenciar 2 terremotos grandes aqui no Japão, a trabalho, e eles... É que os japoneses são muito contidos, né? Mas são coisas que a gente não tem controle, né? Em relação à natureza. Então, o que der para a gente fazer para se prevenir, a gente faz. E o Japão trabalha muito em cima da prevenção. Espero ter respondido sua pergunta. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Beth Suzuki, um beijo para você. Deixa eu ver quem mais está aqui. Zezé Mesquita, um beijo. Helenita, no teu caso, né, tua filha é muito novinha para tomar medicamento mesmo, então eu recomendo terapia, como eu falei há pouco, tá bom? Deixa eu ver, se não tiver mais perguntas, eu já vou encerrando a live aqui. E ainda, se vocês quiserem, eu posso dar continuidade a esse tema, porque, na verdade, no Mindset sobre bem-estar, eu ainda implementei algumas outras atitudes, né, algumas outras ações, que eu acho muito importante. Então, talvez a gente possa conversar um pouco sobre bem-estar, porque, na verdade, as pessoas falam assim para mim: ai, a vida no Japão é muito estressante. Eu também falava muito isso. Mas se eu parar para pensar, eu me lembro que quando eu fazia faculdade no Brasil, eu já trabalhava, eu fazia faculdade, eu participava de diretório acadêmico, eu participava de 2 grupos de jovens, né? E namorava. E na época, por exemplo, de desenvolver o TCC, né, que é a monografia que a gente tem que fazer para conclusão de curso, lembrando que eu era da época da ditadura militar e que eu tinha uma militância ativa. Então, será que eu levo uma vida assim tão estressante aqui? Lá eu tinha todos esses afazeres, né? E eu conseguia conciliar tudo. É lógico que na época a minha mãe ajudava muito, né? Porque eu tinha casa, comida e roupa lavada. Mas, e todo um conforto, né? Lógico, né? E eu não me preocupava com essas coisas.
Mas quando eu fui morar sozinha, eu trabalhava, eu fui fazer um curso de pós-graduação à noite, eu tinha as minhas atividades, né, de lazer, viajava, tinha meus compromissos, estudava, cuidava do meu apartamento, cozinhava para mim. Então, e não era uma pessoa estressada, mas porque eu tinha lá, né, várias atividades que não me deixavam estressada. Então eu acho que a gente precisa reavaliar se o Japão é realmente tão estressante. O trabalho na fábrica é cansativo? É sim, eu reconheço. Mas eu acho que se a gente tiver algumas outras alternativas, a gente vai ter uma vida menos estressante. E acho que a gente pode conversar sobre isso. Como encontrar bem-estar, né, diante dessa vida corrida, tá certo? Porque eu sou sozinha, mas eu sei que aqui entre nós tem muitas mães, né, mulheres casadas, mulheres solteiras com filhos, pai que cuida sozinho de filho, né? Esses dias eu conheci um moço que ele cuida sozinho da filha dele. Então, é lógico que tem que conciliar tudo isso. Mas podemos conversar sobre bem-estar sim na semana que vem. Então, a semana que vem o tema é Mindset do Bem-Estar. Tá bom? Tá combinado? Então, gente, vamos encerrar a live. Um grande abraço para você, com muita gratidão por ter ficado aqui por longo tempo. E até a próxima semana. Uma ótima semana para você e um beijo no seu coração. Tchau, tchau!